Meus amigos, eu vim trabalhar aqui um formato um pouco diferente. Eu vou fazer um comentando vídeos de Warren Buffett e Charlie Munger, trazer um pouco da análise que eles fizeram a respeito de algumas perguntas, o quanto que eles investem em determinados ativos, o quanto não, com a filosofia de investimento. E na verdade, esse daqui será um quadro misto, em que eu vou deixar uma parte apenas para os membros e uma parte eu vou deixar aberta. E eu, claro, quero trazer os membros aqui para dentro do canal para ter esse conteúdo mais aprofundado. Esse daqui vai ser um vídeo inaugural e aberto. E na verdade é um duplo teste, para ver, claro, se vocês gostam e também para ver se o YouTube não vai me dar strike. Claro, eu já vou dar os créditos ao YouTuber que eu vou pegar aqui, que é o G Coelho, tá? Ele faz aqui um conteúdo muito interessante, tá? Ele pega aqui algumas reuniões da Berkshire e aí ele simplesmente traduz e coloca ali uma legendazinha. É muito legal o trabalho que ele faz. Então, vamos ouvir aqui de início a pergunta, tá? Então, vou colocar meu fone, vamos lá, vamos começar. Em relatórios anuais e em encontros anteriores. Mas essa é minha primeira vez aqui. Minha pergunta é sobre investimentos em algumas grandes empresas de tecnologia. Eu sei que Prestar vocês atenção costumam na dizer que não pergunta. investem no que não entendem, mas depois de tudo o que vocês já mostraram, fica difícil acreditar que realmente não entendem a maioria das questões envolvendo tecnologia. E não estou pensando só na Microsoft, mas também em empresas como a Pfizer e a Johnson Johnson. Três companhias que já provaram ao longo de 10, 15 anos que têm ótimos produtos, gestão competente e posições de mercado difíceis de alcançar. Sinceramente, não vejo muita diferença no múltiplo PL delas em comparação com, digamos, a Coca-Cola. Queria saber se um de vocês, ou os dois, pode comentar isso de novo. Charlie, por que você não começa? Olha a resposta. Se você tem algo que entende bem e que parece atrativo, achamos inteligente investir naquilo que entende. Só isso aqui, gente, já vale um comentário muito grande. Essa parte aqui, gente, é muito importante, porque aqui entra um conceito que o Buffett e o Munger tratam direto, que é a questão do círculo de competência. O que significa isso, né, gente? Basicamente, é dizer que você tem isso daqui, que é o que você conhece, e existe todo um mundo da Bolsa de Valores que vai estar rodeando você. E, na verdade, você tem todos esses ativos que você conhece, mas, na verdade, o real mesmo é que você vai investir nisso aqui. Porque não adianta você conhecer alguns segmentos, alguns ativos, alguma empresa em específico, se ela está, por exemplo, cara, se ela está num setor que eventualmente já não está indo mais tão bem. Então, não é só você conhecer. Na verdade, conhecer é o ponto de partida que você deve adotar para então ter algum ativo na sua carteira. Para só então, depois de você filtrar os ativos da bolsa, tudo aquilo que você conhece, para então chegar ao ativo em específico, tá? Isso é muito legal e é importante na filosofia do Warren Buffett e do Munger, tá? Se a gente não tivesse encontrado empresas boas, mesmo com o nosso talento limitado, talvez tivesse feito sentido ir por esse caminho da tecnologia. Não temos nada contra isso. Muita gente com mais talento que nós seguiu esse rumo e se saiu muito bem. Other people with more talent have found that a wonderful course of action. We generally look at businesses. Mas o que acontece é que nós, em geral, procuramos negócios onde a mudança trabalha a nosso favor. We do not. Isso aqui também é importantíssimo. Pode parecer uma frase muito solta, mas na verdade é muito importante. Por quê? A gente tem que voltar ao que ele trouxe aqui a respeito de ciclo de competência. Porque eu não falei para vocês que exige-se para investir você conhecer aquele determinado investimento? E esse conhecimento do investimento está atrelado, por exemplo, ao setor. Porque, por exemplo, se você me disser que tecnologia é um setor que você domina, maravilha, você pode estar nesse setor. Só que você tem que saber que muitos daqueles setores tidos como tecnologia foram colocados para trás, ou vamos dizer assim, colocando de uma forma em inglês aqui, foi disruptado, que é uma maneira que falam também. Ou seja, você tinha um setor que era extremamente bem colocado no mercado, um produto bem conhecido. Vou dar, por exemplo, aqui o de celular, o BlackBerry, que muitas pessoas tiveram, era uma febre, era o celular, vamos dizer assim, que tinha maior valor de mercado. Só que depois vieram alguns smartphones que simplesmente botaram o BlackBerry no chinelo e nunca mais apareceu. Então, o círculo de competência, envolvendo aqui o que você conhece a respeito do setor, está também relacionado com as mudanças que esse setor pode ter. Então, quando a gente está falando de empresas tecnológicas, eu tenho que saber que existe aqui a possibilidade de a qualquer momento uma tecnologia melhor vir e bater. Vou dar um exemplo. Você tinha até então os carros. Maravilha, carro era basicamente ali a combustão ou um carro híbrido. Legal. Só que aí o
Elon Musk botou ali a Tesla para funcionar e simplesmente esses carros aqui, não vou dizer que perderam valor, mas começaram a dividir espaço com Tesla, e a Tesla, você bem sabe, é uma empresa multibilionária e, se eu não me engano, deve ter até chegado no seu trilhão de valor de mercado. Tudo isso aqui para dizer, não só da tecnologia, mas eu já vou chegar nesse ponto, que você tem que conhecer o setor e as mudanças que podem ocorrer. Tecnologia, você bem deve lembrar, por exemplo, da Kodak, que tinha máquina em filme, que depois as máquinas digitais tiraram o mercado. E eu vou dar um exemplo mais recente. Até então, gente, você tinha ali o ChatGPT como a ferramenta de inteligência artificial que estava nadando sozinha. Só que aí veio ali na China falando, olha, nós temos aqui o DeepSeek. Qual que é o diferencial? Porque havia tantas e quantas IAs que fariam a mesma coisa que o GPT. Mas, na verdade, a DeepSeek ela tem a promessa de ser mais rápida, consumir menos energia e necessitar de menos maquinário para fazer toda aquela engenharia para entregar uma resposta para você. E o ChatGPT, naquela oportunidade, a OpenAI, ela perdeu um valor de mercado gigantesco numa única oportunidade. Por quê? Porque empresas tech podem ter, especificamente no setor que elas estão, essa disrupção de você simplesmente ser o top e daqui a pouco alguém lançar uma coisa melhor que você no estalar de dedos. E é importante o que o Buffett e o Munger falam a respeito de estar a par e entender o quanto que a mudança do setor pode ser fácil ou não de ocorrer. Vou dar um exemplo na contraponta aqui, vai. Vamos colocar de uma outra maneira. Quanto que o setor, por exemplo, de petróleo, ele pode ser disruptado? Tá, você pode me dizer o seguinte, André, tem o hidrogênio, tem também os derivados aqui de álcool, o álcool do milho, o álcool da soja, o álcool do sei lá onde, enfim, tem álcool de tudo quanto é canto aqui. Tem etanol de segunda geração, da Raízen, por exemplo. Então, o quanto que o petróleo vai ser passado para trás? Poxa, existe até um gráfico que eu acho muito legal, que eles colocam lá uma gota de petróleo e eles mostram quanto do petróleo é destinado para combustível. É curioso isso, porque na verdade o petróleo ele está em tantas e quantas outras coisas que não só o combustível que você coloca no seu carro, que aí eu falo, poxa, é bem pouco provável, mesmo que haja uma diminuição do consumo desse tipo de combustível, que você tenha uma disrupção total do setor. Então, existem setores que são mais fáceis e setores que são mais difíceis de você ter essa mudança. E é sempre bom estar a par de todas essas mudanças. Legal? Vamos continuar aqui, porque senão eu falo demais. Vamos lá. Ou pelo menos, onde a mudança seja limitada. A gente Mudança não acredita que tem limitada. uma grande capacidade de prever para onde as mudanças vão nos levar. A gente acha que tem alguma habilidade em achar negócios onde o futuro é mais previsível. Por exemplo, a Gillette. A lâmina E aqui, mais uma vez, apesar dele dar o exemplo da Gillette, eu vou falar para vocês aqui do próprio setor de petróleo, setor de mineração. Poxa, você tem minério de ferro. Você não vai mudar de um dia para o outro e simplesmente vai trocar toda uma cadeia de produção de aço e coisa do gênero simplesmente de um dia para o outro. Na verdade, isso aqui é uma construção que levaria décadas, até, sei lá, se a nossa civilização vai ver outra coisa que não o ferro, né, para construções pesadas e coisas do gênero. Mas vamos no exemplo aqui do Buffett, vamos lá. deles de hoje é melhor que a de 10 anos atrás. E a de 20 anos no futuro vai ser melhor que a de hoje. Lembra das propagandas antigas da Blue Blade? Na época parecia incrível e foi melhorando desde então. A Gillette gasta muito mais que qualquer outra empresa em desenvolver sistemas de barbear melhores. Tem a distribuição, tem a credibilidade. Se lança um produto novo e dizem que é melhor, as pessoas acreditam. Isso tem valor. É algo muito difícil de construir e quase impossível de destruir. Isso também é importante, gente. Isso é legal da gente conversar. Por quê? Ele comentou que você tem que estar a par do setor. Só que dentro do setor, você tem algumas marcas que, por si só, tem um nome que já faz aquele setor ser praticamente dominado por ela. Vou dar um exemplo. Na verdade, dois. Acho que é interessante colocar nesse ponto. Quando você fala, eu vou comprar uma Gillette, o que você está falando? Um aparelho de barbear, que é um nome genérico. Só que toda vez que o pessoal fala de Gillette, apesar de se referir à marca, tá falando do Presto Barba, tá falando ali do barbeador de fato. Então, olha só como a marca e o produto estão ligados. Quando eu falo, por exemplo, de um fast food de hambúrguer, qual que você está pensando? Poxa, talvez McDonald's, talvez Burger King. Enfim, não sei qual outro que você imaginou, mas fato é que o setor está intimamente ligado a uma marca
É importantíssimo. Tanto é que lá no meu curso de valuation eu falo e mostro bastante o valor dos ativos intangíveis, como são marca, patente e outras tantas coisas. E é interessante a gente fazer esse link aqui, porque o Buffett ele mostra que você tem que colocar o que está no seu círculo de competência, e não tudo, mas aquilo que você conhece e tem múltiplos bons, no setor que você conheça as mudanças, que você consiga enxergar para onde vai, ou se você não enxergar totalmente, que sejam mudanças limitadas e que sejam de marcas muito conhecidas, grandes, fortes, com capacidade inclusive de repassar preço. Olha que legal que ele fala aqui. Então, a gente prefere setores como refrigerantes, lâminas de barbear, doces. A gente sabe como esses mercados funcionavam há 20 anos e temos uma boa ideia de como vão funcionar daqui a mais 20. Maravilha. Agora, a Microsoft é uma empresa sensacional, com um dos melhores gestores do mundo. Mas a gente não tem ideia de como esse mercado vai estar em 10 ou 20 anos. Se eu tivesse que apostar em alguém para navegar esse futuro imprevisível, claro, eu apostaria no Bill Gates antes de qualquer outro. Então, aqui ele está falando exatamente do que eu comentei de tecnologia. Um dia você está lá com o ChatGPT voando, no outro dia você tem uma DeepSeek que acaba com boa parte do seu valor de mercado em minutos. Poxa, o quanto que a Microsoft ela pode ser disruptada por um outro investimento, quero dizer, por uma outra empresa, do que, por exemplo, um ChatGPT. Ou, eventualmente, se você for pensar aqui nessas empresas que, de alguma maneira, estão relacionadas com ativos digitais, que prestam serviços digitais, quanto que essa empresa ela pode ser trocada por uma outra assim no piscar de olhos? É importante a gente entender essa dinâmica para nós investirmos com maior qualidade. Mas o ponto é, eu não quero ter que apostar em ninguém. No fim das contas, a gente quer entender por conta própria para onde o negócio está indo. Quando alguém diz que o setor vai mudar muito, o pessoal de Wall Street adora chamar isso de oportunidade. Mas eles não acham uma grande oportunidade quando o próprio Wall Street está mudando demais, né? Pra gente, isso não é oportunidade, é assustador, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, quando alguém está mascando chiclete, dá pra saber como mascavam há 20 anos. E provavelmente vai ser igual daqui a 20 também. E ninguém está colocando muita tecnologia nisso. E enquanto a gente não for obrigado a tomar decisões em áreas que não entendemos, por que faria isso? Tem tanta coisa simples por aí. Gente, para encerrar, porque tem bastante coisa ainda que eu queria trabalhar nesse vídeo aqui, ele fala algo que é muito interessante, e pode parecer algo clichê, pode parecer um pouco até besta o que eu vou falar, mas na verdade é muito importante. Você não se movimentar, tá? Não se movimentar é uma ação. O que eu quero dizer com isso, né? Se você tem uma carteira de investimentos e você percebe que o mercado está começando a mudar de direção, todo mundo está falando que o setor X é melhor, daqui a pouco o setor Y, por conta do político X, vai dar um boom, por conta desse político aqui, ou por conta de uma movimentação do Congresso, eu acho que vale mais a pena a gente ficar vendido aqui na bolsa e operar contra o mercado. De vez em quando, você olhar para o caos e não fazer nada é tomar uma decisão, uma ação de permanecer investido nas companhias que você, mais uma vez, estão no seu círculo de competência, estão em setores que você consegue mais ou menos imaginar a mudança ou cuja mudança é limitada, com uma marca forte ou pelo menos com uma capacidade de conseguir repassar o preço de forma boa. Vou dar um exemplo, outro, na verdade. Suzano, se ela falar, gente, amanhã a celulose está 15, 20 dólares mais cara, ela tem esse potencial, como de fato ela já fez. Então, olha só, se você chegar num pico de celulose, bateu 2 mil dólares lá a tonelada de celulose, poxa, você pode falar, nossa, eu vou ficar multimilionário, a Suzano dos seus 50 reais vai para 200, só a título de exemplo. E aí, o mercado todo fala, agora Suzano é a oportunidade. E você fala, bem, é oportunidade, mas era quando estava 50, porque a empresa não mudou. O que mudou foi a circunstância dela de a commodity estar mais alta, e não a empresa em si. Por isso que é interessante você olhar para aquilo que está no seu círculo de competência, porque tem gente, e aí eu posso dar inúmeros exemplos, que viram Vale chegar a 100, 100 e poucos reais, e estavam falando que Vale ia chegar a 150. Assim como chegou uma oportunidade que a Petrobras estava batendo seus 40 reais e o mercado estava falando que ia chegar a 50, 60. O ponto é, gente, que empresas que de alguma maneira têm uma ciclicidade ou que estejam muito próprias e relacionadas com commodity podem gerar essas oscilações. E se isso não estiver no seu conhecimento, você pode cair do cavalo e ter uma baita dor de cabeça na bolsa, dizer que é uma aposta, que é um cassino e que não vale a pena investir. Só que aí quando eu paro e olho para tudo isso que eu estou comentando para vocês e vejo a minha carteira de investimentos, eu falo, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não tenho nada relacionado a varejo. Eu não tenho nada relacionado à tecnologia. Eu tenho mercados muito chatos, vamos dizer assim. Tenho saneamento,
tenho porto, tenho basicamente um lixão, vamos dizer assim, né? Um ecoparque que faz tratamento de lixo. E no final das contas ali eu tenho um pouquinho de geração e transmissão de energia. Não tenho nada que é do mercado disruptivo. Por quê? Porque isso tudo está no ciclo de competência que eu entendo. São setores cuja mudança é extremamente limitada, ou talvez nunca aconteça, vai ser sempre aquilo. E eu tenho ali teses de investimento bem detalhadas. Tudo isso aqui, gente, faz com que o Buffett tivesse e ainda tenha um bom retorno. E aí eu quero olhar para tudo que ele ensinou, pegar esses princípios basilares e colocar aqui para discussão, para a gente entender um pouco do que foi falado, para eu tentar extrair algo além, mostrar um pouco da minha tese de investimento em alguns ativos e trabalhar um pouco com vocês, se vocês concordam ou não com essas filosofias que eu trouxe aqui. E claro, para a gente dar continuidade a esse trabalho, eu preciso saber se vocês gostaram. Então, deixa aqui um comentário, deixa aqui o seu curtir, porque isso vai me trazer o engajamento correto para eu entender se vocês gostaram ou não. E claro, como eu falei para vocês, tem aqui no primeiro link da descrição o meu curso de valuation, em que eu explico toda essa questão de ativos imobilizados, de ativos intangíveis, de valor justo, valor intrínseco, múltiplos e várias outras coisas lá dentro. Então, o link está aqui embaixo, eu espero demais ver você lá no curso e, claro, vou deixar esses 2 vídeos aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é esse. Tchau!